Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o André Souza, eu sou consultor da empresa Ledger e hoje a gente vai conversar um pouco a respeito do evento S1010 do E-Social. A gente tem observado, pessoal, que existe uma demanda muito grande, né, desde quando iniciou o E-Social nesse evento S1010. E inclusive ele intensificou um pouco mais com a entrada do imposto de renda, né, que ali onde, né, todos os softwares estiveram que entrar em um processo de atualização, onde foram criados, né, novos meios, né, para poder levar o imposto de renda que passou a ser emitido no ECAC, né, lá no DCTF Web, junto com o INSS que quando iniciou, tá? Então ali já gerou já um pouco mais de demanda, né? Porque aí já tivemos que entrar em configuração novamente no sistema para poder fazer os ajustes, né? Para poder inserir o imposto de renda lá no layout no e-social, tudo certinho, né? Para poder ele compor o DCTF Web, tá? Então existe uma demanda muito grande nessa parte. A gente sabe que hoje o processo de envio do e-social, ele praticamente ele está em volta de 60 a 70% dos erros, das diferenças, ele é a tabela S1010 que ela está com problema, tá? E a gente tem notado, né, uma dificuldade bastante grande nessa parte. Então o intuito desse vídeo hoje aqui é a gente conversar, eu vou mostrar para vocês um pouco mais a fundo esse evento no sistema da Ledger, tá? Dentro das configurações mesmo específicas no sistema, tá? Que é o que importa, né? Porque quando você faz o envio social, o que vai ser enviado para lá é as suas configurações, né? O que você vai determinar nessa tabela S1010 para subir quando você fizer a exportação do evento S1010 e aí você vai compor as suas verbas, né, as suas rúbricas, né, dentro do portal para quando ele receber os eventos de folha, aí o portal efetua um cálculo com base a esses eventos que você enviou e o seu sistema ele vai fazer um cálculo com base das suas configurações das suas verbas no sistema, tá? E também um alerta, pessoal, que agora também a partir de março está previsto a entrada do fundo de garantia, tá? Então ali vai gerar também, né, toda uma demanda por relação às configurações de fundo de garantia. Vai ser algo novo por conta de estar sendo substituído um programa muito antigo, né, que já está aí rodando há muito tempo, que é a Cefip e a GRRF. Então, ali a gente precisa colocar um foco especial, tá? A gente vai preparar novos vídeos para vocês também com relação ao fundo de garantia digital, tá? Mas também a folha de pagamento vai passar pelo FGTS digital para ir para o portal novo que vai começar a partir de março, tá bom, pessoal? Então vamos iniciar aqui esse vídeo para vocês entenderem um pouco mais essa tabela S1010 aí, tá? Dentro do sistema, a gente precisa ter um entendimento aqui bem muito forte nessa parte das verbas, tá? O que eu printei aqui para vocês, ó, em laranja, são as configurações pertinentes ao sistema, tá? Aqui a gente percebe uma dúvida muito grande aí por parte do usuário, tá? Porque em laranja é a configuração do sistema, ou seja, se eu tenho uma verba que está marcado base para imposto de renda, por exemplo, na parte de cima, isso é referente aos nossos relatórios do sistema. Quando você entrar lá e fizer um cálculo de uma folha de pagamento, de umas férias, por exemplo, se tiver marcado a base para imposto de renda, ele vai transferir essa base para todos os relatórios do seu sistema, tá? Ok? Da Ledger, tá bom? A parte de baixo, que foi criado, né, já há um bom tempo aí no sistema, ela é toda voltada e exclusiva para o e-social, tá? Então toda a configuração que eu faço nessa parte de baixo aqui, que está em verde, tá? Significa as minhas verbas do e-social, tá? Depois que eu faço essa parametrização, aí eu faço a exportação do evento S1010, eu vou estar alimentando o e-social com essas incidências, tá? Então é aqui que está o problema, muitos problemas que a gente encontra de diferença na folha. Por exemplo, se essa verba aqui, 001, salário base, ela está base para imposto de renda, base para fundo de garantia, base para INSS, ou seja, ela é uma verba que é base para tudo, tá? Então aqui na parte de baixo, ela tem que
ser correspondente a essas bases de cima. Tá? Então, se eu indiquei para o sistema que ela é base na parte de cima para imposto de renda, na parte de baixo ela também tem que ser base para imposto de renda. Tá? O que a gente acaba vendo muito aqui é que o cliente, às vezes, ele não sabe, ele não consegue fazer essa referenciação aqui da parte de baixo do E-Social, e aí ela fica diferente. Por exemplo, no sistema ela vai fazer o cálculo sobre todas as bases, e na parte de baixo ele não colocou, por exemplo, base para INSS, nem imposto de renda, nem INSS, nem fundo de garantia. Ou seja, então o E-Social ele vai efetuar um outro cálculo diferente daquele do seu sistema. Aí quando você for emitir lá na frente o resumo da folha, você vai pegar os seus totais lá de INSS, vai abrir o portal do fundo do E-Social, vai localizar lá o total do INSS, as informações não vão bater, tá? Então é esse cuidado aqui que vocês têm que ter, tá? Começar a olhar para essa tela de verbas aqui e enxergar ela dividida em duas partes, tá? A parte de cima é a configuração do seu sistema e a parte de baixo é a configuração do evento S1010 que eu vou compor a minha tabela de rubricas dentro do E-Social, tá? Mas elas não são informações distintas, tá? Elas são informações que se complementam, elas têm que ser idênticas, tá? Então, se eu coloquei base para tudo na parte de cima do sistema, embaixo eu também tenho que fazer essa referência, né, com base para tudo também no meu sistema. Vamos dar uma olhada aqui no sistema nessa parte, para a gente entender um pouco mais aqui, mexendo no sistema mesmo, que às vezes fica mais claro aí para vocês. Tá? Então aqui em tabelas, cada empresa ela pode ter um grupo de verbas distinto, uma da outra, tá bom? Então aqui, nessa verba aqui, por exemplo, 001. Então eu tenho toda essa parte de cima aqui, que a gente acabou de ver no slide, né? Que ela é base para tudo. E essa parte de baixo aqui também é base para tudo. Por que que eu sei que aqui na parte de baixo ela também está base para tudo? Tá? Isso daqui, pessoal, essas incidências aqui, ó, Código da Previdência Social 11, Código para o Imposto de Renda 11, Código para FGTS 11. Isso daqui, pessoal, não é um número aleatório que foi criado pelo sistema aqui, tá? Isso daqui, na verdade, a gente segue o layout do E-Social, tá? Que é correspondente à tabela 21 do E-Social. Então, a folha de pagamento ela vai ser sempre a incidência 11. Tá? O imposto de renda é a mesma coisa, ó, incidência 11. Se fosse um 13º, por exemplo, já tem a incidência específica de 13º, tá? Que é a 12, tá vendo? Que não é o nosso caso. Tem a incidência específica para férias, que é a 13, tá? Que também não é esse caso nosso. Já vou chegar nessa parte aí também das férias, tá? E assim por diante, ó, tem uma série de incidências, tá vendo? E aí cada um a gente tem que ter esse entendimento. A pergunta é bem simples. Esse evento meu, essa rubrica, essa verba, ela é base ou não é base? Tá? Ou se você tiver dúvida, olha na parte de cima da sua configuração do sistema. Se lá ela já tiver base, tá? E estiver correto essa informação, então significa que ela vai ser base aqui embaixo também. Eu não posso, por exemplo, ó, marcar aqui em cima base para o imposto de renda e aqui embaixo eu entrar, por exemplo, com uma incidência 51 de salário família. Tá? Ou seja, então a informação está incoerente, tá? Por isso que depois vai dar diferença no social, tá bom? Então, se tratando aqui de incidência de uma folha de pagamento, por exemplo, porque aqui a gente está aqui, pessoal, ó, na aba E-Social, tá vendo? Ó? Essa aba E-Social aqui é a aba principal da verba, tá? Não se trata de uma aba de repercussão, tá bom? A aba de repercussão é outra coisa, que daqui a pouco também eu vou entrar e vou explicar para vocês, tá? Então aqui dentro do site do E-Social, se você descer um pouquinho aqui, ó, eu tenho aqui, ó, documentação técnica. Documentação técnica, vou entrar aqui no layout 1.2, que é a partir de janeiro agora, né, a partir do dia 20, e já entra em produção oficial, né, o layout 1.2 aí no E-Social. E aqui embaixo eu tenho tabelas do E-Social. Por exemplo, ó, quando eu usar 11, né, vai ser a remuneração mensal. Quando eu usar 12 vai ser 13º, 13 férias e assim por diante. Tá? Então por isso que essas tabelas aqui, essas incidências, elas têm que ter um olhar muito sério para elas, tá bom? Porque depois quando você, se eu colocar, por exemplo, uma incidência aqui 14, que é uma incidência de PLR,
quando eu subir ela para o E-Social, o E-Social vai trabalhar lá dentro através desses códigos de incidência, tá? O E-Social, ele não vai ter esse quadradinho aqui em cima, ó, que é o quadradinho do sistema da Ledger, tá? Isso aqui já existia bem antes do E-Social ser criado, tá bom? Então, esse entendimento que eu quero passar para vocês hoje, tá bom? Para vocês não terem mais dúvida, tá bom? Então, aqui como que eu sei que ela está base para tudo? 11, 11, 11. Então, eu sei que aqui ela já está base para tudo, respeitando o que eu coloquei aqui na parte de cima, tá bom? Então, isso daqui tem que ter bastante cuidado, tá, pessoal? Outra informação, outra dúvida muito recorrente de vocês é, por exemplo, se eu devo ou não repercutir uma verba, tá? Então a repercussão, pessoal, é essas opçõezinhas aqui do lado aqui, ó. Repercussão 13º, repercussão férias. Observe que quando eu desmarcar a repercussão de 13º, 13º e férias, sumiu todas as abas aqui do lado do E-Social, tá vendo? Então, se a minha verba salário base ela não fosse repercussão para nenhum tipo de cálculo, por exemplo, se o salário base não fosse base para 13º e base para férias, a configuração dela seria essa daqui. E mais nada, ok? Mas como essa verba aqui a gente sabe que é uma verba que repercute em tudo praticamente, então é obrigatório eu informar repercute no 13º, já criou agora aqui para mim, ó, a aba E-Social 13º. E aqui dentro ele já vem com a aba primeira parcela, segunda parcela, ok? Inclusive o sistema até já traz configurado para vocês, tá bom? Se essa verba aqui também for base para repercussão de férias, é só eu marcar repercussão de férias. Você observou que já criou aqui também um E-Social férias, tá vendo? E aqui dentro também o sistema já traz para vocês uma configuração já realizada automaticamente, tá bom? Mas sempre é bom estar olhando, passando por essas abas e conferindo para ter uma noção se tudo está configurado corretamente, tá, pessoal? Agora, focando aqui agora na aba de 13º salário. Ou seja, agora aqui o foco já mudou. Eu já estou dentro da parte de 13º salário, da repercussão de 13º. Então aqui dentro eu não posso colocar 11, por exemplo, tá? 11 é só aqui na aba E-Social, tá bom? Aqui na aba de 13º tem as incidências específicas de 13º, que é 12, tá? Isso não vai mudar, tá? Isso sempre vai ser 12, tá? Então isso é feito, ó, na primeira parcela 12, segunda parcela também é de 13º, 12 também, tá? Na aba de férias, agora férias eu já sei que é 13, tá? Então, ou seja, tudo que é relacionado a férias na aba de repercussão de férias, aqui dentro tem que ser 13, tá bom, pessoal? Por que que aqui tem que ser 0? Por que que não pode ser 11 aqui? Tá? Porque essa verba aqui é a verba de repercussão, tá? Então aqui dentro ela não entra como base, tá? Ela só entra o 13 para o imposto de renda. Porque a base de férias está aqui fora, tá vendo? Ó? O 11 está aqui. Aqui dentro é apenas a repercussão dela, tá? Depois vai ter a verba 304, vai ter a verba 304.5, que são incidência 11, ela vai sair na folha de pagamento. Então essas verbas sim vão ter esse tipo de incidência 11, tá? Agora na repercussão não pode, na repercussão ela tem que ser apenas 13 aqui dentro e 0 e 0, tá? Isso para todas as verbas aí, por exemplo, uma hora extra, uma insalubridade, tá? Um adicional noturno, tá? Sempre vai ser aqui dentro 0, 13 e 0, tá bom? E na parte de fora vai ser 11, né? Ou obedecendo as incidências que são determinadas na parte de cima, tá bom? Por exemplo, se o meu salário base aqui, o exemplo, tá? Não fosse base para INSS aqui eu não poderia colocar 11, aqui teria que ser 00. Por quê? 00 não é base de cálculo, tá? Então, assim, eu tenho que observar o que está em cima, ó. Não é base para INSS, não é base para INSS. Base para imposto de renda, base para imposto de renda. Base para fundo de garantia e base para fundo de garantia, ok? Então é esse o entendimento que vocês têm que ter aqui quando vocês estiverem fazendo a referenciação, essa classificação aqui, ou uma conferência, tá? Que hoje é praticamente 90%, 99% dessa tabela 1010, ela já tá configurada, né?
Mas mesmo assim, a gente ainda tem uma incidência muito grande de diferença na folha, tá? E praticamente 80% dessas diferenças aí estão nas abas de repercussão, tá? Justamente aqui o que eu estou te explicando. Porque aí é uma verba que está lá no 13º, no cálculo do 13º, aí a verba está sem repercussão e não pode, tá? Então, quando você calcula um 13º, todas as verbas que estão lá no resumo da folha do 13º, ela tem que possuir uma repercussão para 13º. Senão o valor depois no E-Social ele não vai fechar, tá? Mesma coisa férias. Todas as verbas que saem lá no cálculo das férias, lá no botão férias, elas têm que existir a aba repercussão de férias, tá? E ela tem que existir com essa configuração que eu acabei de mostrar para vocês, tá? 0, 13, 0, tá bom? Salvo algumas exceções de algumas verbas padrões, que eu vou passar por elas depois, e aí eu mostro para vocês também como que fica aquelas verbas padrões, que é no caso, uma 301, que é uma verba padrão, uma 501, que é o INSS, que é uma verba padrão, o imposto de renda, uma 516 ou a 503, depende aí do seu sistema, do que você utiliza, a 992. Então essas verbas são verbas padrões, tá? Então essas aí já tem uma configuração já também específica, tá bom? Mas qualquer outro tipo de adicional que você tiver na sua folha, seja hora extra, insalubridade, periculosidade, adicional noturno, uma verba que você criou aí para descontar farmácia, plano de saúde, isso tem que existir as abas de repercussão com incidência 13, se assim você tiver o entendimento dessa verba que existe a repercussão, ok? Então, essa parte é vocês mesmo, o próprio usuário, ele fica praticamente com... Você tem essa responsabilidade de olhar para o seu evento, para a sua rubrica, para a sua verba e ter o entendimento do que se trata essa verba, tá? Por exemplo, uma verba 600 lá, por exemplo, que você criou aí para uma necessidade que você tem aí na sua cidade para aquele seu cliente. Então você tem que ter o entendimento daquela verba. Tá? Que verba que é essa? Ela é base? Não é base? Ah, se é base para o quê? Ela vai repercutir no 13º? Não vai. Vai repercutir férias? Vai. Entendeu? Então essa parte aqui, ela é responsabilidade, né, do usuário ter o entendimento das suas verbas que compõem as suas folhas de pagamento, tá bom? A gente, no sistema, tem as verbas padrões que a gente consegue, inclusive o sistema já configura essas verbas padrões para vocês, tá? Inclusive um adicional mesmo que eu crie aqui, quando eu vou fazer uma repercussão dela, o sistema já vai repercutir para você automático com a configuração correta, tá bom? Então eu vou até fazer um exemplo aqui para vocês. Vou pegar uma verba aqui, por exemplo, uma verba 002 aqui, tá? Verba 002, ela não está repercutida 13º e nem repercute férias aqui nos quadradinhos do lado, tá? Se trata de uma verba diferença de salário, tá? Então, vamos supor que essa verba aqui, ela seja a base para 13º. Então, eu vou clicar em base de 13º. O sistema já criou para você a aba automático de 13º. Eu entro nela e já está aqui, ó, configurado tudo certinho para você, tá? Esse zero aqui, pessoal, vocês pegam muito isso aqui também. E aí vocês, às vezes, né, uma demanda grande aí numa época de entrega de e-social, às vezes, né, lá no suporte, às vezes uma fila para uma série de outras rotinas. E vocês acabam que entram lá no suporte para poder solicitar a correção desse erro aqui, ó, da incidência de imposto de renda. Quando você exporta, ele dá a mensagem lá que o código de incidência é inválido, tá? Se eu não me engano, no layout, antes do layout da simplificação do e-social, existia o código 0 na tabela de incidência de imposto de renda, tá? Agora, depois que simplificou, já até mesmo o e-social já se preparando para a substituição da DIRF aí, que já está prevista a partir de janeiro mensalmente, que aí em 2025 você já não teria mais que entregar a DIRF. Esses códigos aqui, eles mudaram, tá? Então o código 0 não existe mais, tá? Então você precisa mostrar para o sistema qual é a incidência de imposto de renda. Foi criado do código 70 até o código 79, tá? Então
Antes era algo muito genérico, você informava ali zero, não era base, não era tributável e estava tudo certo para o E-Social, tá? Porém, agora o E-Social ele vai substituir a DIRF, tá? E a DIRF ela já gosta que você informe exatamente que tipo de não tributação é aquela verba. Então você vai ter que dar o nome a essa isenção, tá? Antes não precisava. Então, se você observar aqui nas tabelas de incidência, se eu colocar 70 aqui, ele inicia aqui as isenções, ó. Então, do código de 70, tá vendo? Eu tenho para ser utilizado aqui, do 70 até o 79. Todos eles são códigos de isenção de imposto de renda, tá? Quando você informar isso daqui, é como se caísse naquele campinho do informe rendimento lá de rendimentos não tributáveis, certo? Então são as isenções. Então isso aqui agora foi modificado porque o E-Social ele está vindo substituindo tudo, né, pessoal? Vocês estão observando. Começou substituindo o CEFIP na parte previdenciária. Depois já substituiu o imposto de renda, né? Agora já está substituindo o fundo de garantia digital em março. E a partir de janeiro, toda a folha de pagamento entregue no layout 1.2, ele já vai começar a construir ali mensalmente a DIRF de 2025. Tá? Então é esse entendimento que a gente precisa ter. Então essas mudanças aqui, às vezes vocês entram lá, tá dando erro aqui, às vezes vocês precisam entender o motivo desse erro, tá? Então, como vocês utilizavam antes a incidência zero, que era uma incidência válida para o E-Social, então vocês configuraram com zero ali, fizeram a entrega do seu S1010. Ok, ficou zero lá dentro do E-Social. Mas com a mudança do E-Social, do layout do E-Social, no sistema o zero já ficou obsoleto, entendeu? Então, ou seja, ficou um campo passível de ter sido configurado novamente. Tá? Por que isso daqui não vem configurado automático para vocês? Porque existe vários códigos que é possível fazer essa referência do imposto de renda. Então é do 70 até o 79. Então, se eu não sei qual código, eu não posso indicar um código para vocês aqui, entendeu? Então isso ficou mesmo a cargo de vocês fazerem, e eu aconselho até que vocês já comecem a ter um olhar para esse código aqui do imposto de renda, tá bom? Se você tem a necessidade de você separar certinho que tipo de isenção é essa, tá? Porque a maioria das pessoas colocam 79. 79 é o quê? É outras isenções, ou seja, ele não está dando nome, tá? Está sendo uma isenção padrão, tá? Mas a gente observou ali, ó, que tem várias. Ó, tem isenção de diárias, ajuda de custo, abono pecuniário, enfim, todas essas aqui podem ser utilizadas como isenção, tá bom? Então, coloca um olhar aqui também, mas se vocês entregarem como 79 aqui, tá tudo certo também, tá? Se trata de uma isenção, não vai entrar para a base do imposto de renda e vai estar correto também, tá bom? Você depois vai cair na coluna da DIRF futuramente, da DIRF, né, que vai ser construída através do E-Social a partir de janeiro, que depois só vai ser válida para 2025, tá? Agora ainda tem DIRF normal ainda, que é a DIRF agora, que é o ano base 2023. Tá bom, pessoal? Então, agora essa parte de repercussões aqui, eu acho que ficou bem claro para vocês, tá bom? E se essa verba minha também fosse uma verba de repercussão de férias, só eu clicar o quadradinho, ele já criou para mim aqui, ó, o quadradinho E-Social traço férias, tá? Você observa que ele já vem configurado para você. Então, tudo que o sistema já traz como configuração para vocês, procura respeitar, tá bom? Ou pelo menos você olhar para aquilo. Agora, através dessas explicações, você vai ter esse entendimento, tá? Que aqui dentro da repercussão, ela vai ser sempre 001300, tá bom? Porque se eu coloco aqui dentro também, como muitos casos a gente pega, tá desse jeito aqui a verba, ou seja, se ela já está sendo 11 aqui dentro, já está entrando para a base aqui, ela vai entrar para a base toda novamente aqui. A previdência vai ser 11 de novo, o fundo de garantia vai ser 11 de novo. Então ele vai pegar toda a base que já mandei como 11, somar tudo de novo. Então isso é errado, tá bom? Então aqui dentro da repercussão
tem que sempre obedecer essa configuração aqui, tá bom? Salvo, né, algumas outras verbas, por exemplo, rescisória, que aí tem umas configurações mais pertinentes à rescisão, né? Por quê? Porque lá na rescisão, as verbas da rescisão, elas não calculam nas férias, entendeu? Então, automaticamente eu entendo que eu não preciso repercutir essas verbas, né? Basta na tela principal, na aba e-social aqui, esteja marcado certinho se é uma verba de férias, ela vai estar 13 aqui no imposto de renda, e se tiver base nas demais, eu obedeço a configuração de cima e informo base nas demais. Se for uma verba de férias de 13º, eu já entro na aba social já com a configuração de 13º, que é a incidência, que é o 12, utilizando o código 12, tá bom? Mas isso futuramente também a gente pode preparar um novo material para vocês, só focado na tabela de rescisões, tá bom? Então, tudo isso daqui que a gente tem que observar, só recapitulando, então parte de cima, parte superior, tá? É do sistema da Ledger, para os seus relatórios do sistema. A parte de baixo é toda voltada para o evento S1010 do E-Social, tá bom? Quando eu exportar o evento 1010, é essas configurações que eu vou mandar lá para dentro do E-Social. E depois, quando eu mandar o 1200, 1210, ele vai calcular com base essas verbas que eu mandei, tá bom? Por isso que pode acontecer do E-Social fazer um cálculo e a Ledger outro, tá? É porque tem verba configurada errada, tá bom? Outra situação também que a gente tem pego bastante, e aí gera todo um transtorno aí para vocês. No início, né, às vezes a pessoa pode vir aqui na configuração de verba e inativar, por exemplo, essa verba de diferença de salário. Lá quando começou o social eu não utilizava essa verba, eu inativei ela. Ok, nenhum problema quanto inativar uma verba, tá? Eu só inativo aquilo que eu não preciso, que eu não utilizo, tá bom? Para que eu faço isso? Para mim ter mais tempo, né? Porque as verbas que eu inativo, eu não preciso se preocupar com configuração nenhuma, tá? E quando eu fizer o processo de exportação, também essas verbas inativas elas não entram na exportação. Então é bem mais tranquilo, né, ser feito. Até a gente aconselha realmente fazer esse pente fino mesmo. Logo que você vai iniciar aí uma empresa, logo que você vai enviar os eventos S1010, passar pelo botãozinho de inativar e inativar tudo que não utiliza, tá bom? E deixar apenas aquilo que utiliza. E aí você foca na configuração apenas daquelas verbas que você utiliza na sua folha de pagamento, tá? O que acontece muito é que aí o cliente passou a utilizar essa verba que estava inativada, ele até configurou, mas ele não viu que o botãozinho do inativar permaneceu inativado. Isso acontece o quê? Quando ele vai exportar o 1010, ele não enviou a verba 02 para o social. E ele está achando que enviou. Depois, quando ele vai mandar o evento de folha, vai dar erro na folha dele. Vai dar o erro na folha dele, falando justamente que a verba 002 não existe dentro do E-Social. Tá? Então tem que ter muito cuidado. Se eu vim aqui e desinativei uma verba, se aquela verba estava inativada, eu passei a utilizar, eu tenho que desmarcar esse quadradinho, tá bom? Desmarquei, eu torno a verba ativa, tá? Aí sim, a configuração dela está aqui. Quando eu exportar o 1010, ela vai ser exportada, ela vai para o social e quando eu mandar a folha de pagamento vai encontrar aquela rubrica lá dentro. Tá bom, pessoal? Então isso aqui também é de extrema importância aí para vocês, tá? Agora eu vou falar um pouco aqui sobre algumas ferramentas que o sistema traz aí para vocês, que ajuda nesse processo aí de acerto, de configuração, de uma maneira às vezes mais rápida e muitos desconhecem, tá? E aí você pode acertar aí um banco de verbas aí de forma bem simples, tá? Então vamos lá. Então aqui, pessoal, se trata da ferramenta de transferência de informação relativa ao E-Social, tá? Ele fica lá em tabelas verbas, tá? Na aba empresa, seleciona a empresa e essa aba aqui, ó, transferir informações relativas ao E-Social. Vamos supor que você depositou aí todo um tempo aí, fez uma configuração de uma empresa, depois foi lá, exportou o 1010, exportou a folha, seus eventos foram certinho, você conferiu, tudo bateu dentro do E-Social.
Ou seja, se você tem outras empresas que praticamente o banco de verbas é praticamente o mesmo, ou muda poucas coisas, ou de repente você pode apenas utilizar as verbas padrões do sistema e fazer uma transferência, que daí essa verba padrão ela não muda, ela vai ser igual para todos os seus clientes. Então, por que não você aproveitar toda essa tabela que já está pronta, que você já depositou uma atenção ali, sabe? Já configurou certinho, já validou o e-social e deu certo, foi para o DCTF Web, tirou seu DARF. Isso significa que aquela tabela de verbas daquela empresa está configurado de acordo com o e-social. Tá? Então vocês têm que aprender se eu tenho uma empresa tudo legalzinho aí no social, eu posso aproveitar os dados dessa empresa para me transferir para uma outra e já agilizar todo o meu processo, entendeu? Na outra empresa, de conferência, de configuração, enfim. Então, como que faz esse processo de transferência? Tem que ter bastante atenção, viu, pessoal? A gente recomenda até quando você for fazer esse tipo de transferência, tanto a empresa que está cedendo os dados, a empresa que está recebendo os dados, faz um backup antes dessas duas empresas, tá bom? Faz um backup, deixa aí seguro e aí depois você pode fazer o procedimento aqui sem um peso, sem ficar com medo de dar errado, entendeu? Você faz de uma forma mais tranquila, tá bom? Então entrou aqui dentro, você precisa ler essas informações aqui em cima, como é importante você ler todas as mensagens que o sistema apresenta para você saber o que está acontecendo, o que, que ele está te avisando, tá? Qual é o próximo passo que ele pode estar indicando você, tá bom? Então aqui, do lado esquerdo, tá? Eu selecionei lá em cima a verba 00, a empresa 0001, tá? Ledger Tecnologia. A legenda aqui embaixo está falando: marque as verbas desejadas da empresa selecionada acima que deseja transferir as informações relativas ao e-social para as empresas selecionadas ao lado. O que ele está falando aqui de uma forma bem resumida? Ou seja, então, a empresa que eu seleciono para mim entrar aqui dentro é a empresa que vai ceder o banco de verbas, tá? E a empresa que eu vou selecionar do lado direito aqui são as empresas que vão receber o banco de verbas, a tabela de verbas, tá? Então selecionei a 0001, a empresa 0001, que vai transferir para mim, para a empresa 0008 e para a empresa 00013, ok? Eu posso aqui, inclusive, selecionar mais de uma empresa, posso selecionar todas as empresas, posso selecionar uma empresa, então fica a critério aí, de acordo com a necessidade que você tem aí, tá bom? E aqui do lado esquerdo, eu também não preciso selecionar todo o banco de verbas, todas as verbas daquela empresa. Eu posso vir e ticando a verba que eu queira. Ah, quero mandar só o salário base, clico só o salário base. E depois lá embaixo eu vou clicar em transferir, tá? Vou mostrar aqui para vocês então no sistema. Então, vou fazer o caminho aqui normal para vocês, ó, tabelas. Aí, pessoal, vocês já começam a utilizar o sistema aí, né, em favor de vocês, né? Porque ele já existe uma ferramenta no sistema e aí de repente vocês não estão utilizando, tá? E depois acaba tornando o processo maçante, tá? Então, ó, entrei na empresa 001, ou seja, a empresa que eu entro aqui é a empresa que vai fornecer as verbas, ok? Depois a aba é essa daqui, ó, transferir informações relativas ao e-social. Cliquei aqui, ele já traz para mim todas as verbas aqui do lado esquerdo da empresa 0001, tá? E todas as empresas cadastradas aí no seu sistema aqui do lado direito. Empresa 2, 3, 4, enfim, tá? Todas as empresas lá do cadastro. Então vamos supor que eu queira só transferir, por exemplo, a 001, quero transferir apenas a 301, quero transferir a 302, 302.1, quero transferir 304, 304.5, quero transferir a verba 450, quero transferir as verbas rescisórias 4.0, que todas iniciadas com 4 aqui, que se tratam de verbas padrão do sistema, como eu falei para vocês, tá? Depois quero transferir o INSS 501.1, 501.1, 501.0. Quero transferir o imposto de renda 516, o imposto de renda sobre férias. Quero transferir também a 990, quero transferir a 992, tá?
ou seja, 950, tudo isso que 713, tudo isso que eu marquei aqui para vocês, ó, se trata de verbas padrões, tá? Então a 001 todas as empresas têm, pelo menos a maioria delas, as verbas de 450 maternidade, as verbas rescisórias, todas as verbas rescisórias, tá? Depois o INSS, todas as de INSS, INSS sobre 10º, se quiser a verba de adiantamento, imposto de renda sobre férias, 713, que é adiantamento da primeira parcela, 950 líquido proporcional, 990 salário família, 992 fundo de garantia. Tudo isso daqui são verbas padrões, tá? Então, tudo que tiver além disso daqui pode ser uma verba de hora extra. E verba de hora extra é algo que pode, né? Cada empresa tem a sua, cada empresa tem uma verba com percentual. Tem empresas que trabalham com salubridade, tem empresas que não. Então, essas verbas aí são verbas variáveis, né? Não significa que todas as empresas podem ter. Mas essas que eu assinalei para vocês aqui, então a gente pode considerar como se fossem verbas padrões, tá bom? E se eu quero transferir só essas verbas padrões, eu marco só elas, marco a empresa que eu quero, tá? Venho aqui e tico, ó, posso ticar só a empresa 2, posso ticar só a empresa 15, posso marcar todas, tá? Posso desmarcar todas, entendeu? Então marquei a empresa aqui e depois é só eu clicar em transferir. O sistema te dá um aviso, a empresa origem selecionada é realmente a empresa desejada. Por isso que é importante fazer a leitura das mensagens. Vamos supor que eu assinalei lá em cima uma empresa errada. Eu já estaria transferindo o banco de uma empresa errada para uma outra empresa, tá? Então, prosseguir com a transferência, tá tudo certinho? Sim. Pronto, transferência concluída. Então, toda essa parte agora, todas essas verbas que eu selecionei, se naquela empresa já estava tudo pronto, tudo configurado, já exportei social, está tudo fechando, tudo batendo, estou tirando o DARF no DCTF Web, então significa que aquela empresa está configurada, tá bom? Então faço essa transferência aqui, pronto, já mandei para a minha empresa tudo certinho aquelas verbas. Eu preciso alimentar o e-social com aquela tabela, tá? Eu preciso mandar para o e-social o evento S1010, tá bom? Então depois disso, é só eu fechar, ir na tela de exportação e fazer o envio do e-social da tabela S1010, tá bom? Por quê? Aquela empresa que eu acabei de receber as verbas, aquelas verbas ainda não estão no portal, tá? Ou se de repente estão, e aí você quer configurar porque a empresa está com diferença, então você tem que mandar novamente aquelas verbas como alteração, ok? Então, se a empresa ainda nunca foi enviado o S1010, eu mando como inclusão, tá? E se a empresa já está lá dentro, estou com qualquer problema, estou com inseguro com a tabela de verbas que está lá dentro, quero aproveitar uma outra que eu já tenho que está dando tudo certo, então eu transfiro e depois eu vou nessa empresa que recebeu e eu faço o envio da tabela S1010 para o e-social, tá bom? Na dúvida, você pode até fazer 2 vezes a exportação, tá? Exporta ela como alteração, depois exporta como inclusão, e aí depois você abre o portal do e-social também para poder fazer a conferência, né, pessoal? Porque já tem vários casos aqui da gente fazer um envio para o e-social, às vezes não altera a verba lá dentro do e-social. Então, assim, precisa desenvolver essa maneira de trabalhar, essa rotina nova, tá? Você abre o e-social, vai lá em rubricas, seleciona a verba, abre o seu sistema e compara. Olha, estão iguais? Se está igual, ok, está tudo certo, pode passar para o próximo, tá bom? Então essa aqui é a primeira ferramenta que eu queria mostrar para vocês de transferência relativa ao e-social, tá? Você pode utilizar um banco de uma empresa que já esteja tudo ok. A próxima é o botão inativar. Isso daqui também é bem importante. Então, o que você pode fazer? Logo em seguida de você ter transferido uma verba, as verbas de uma empresa para outra, você entra na empresa que recebeu, vai lá em cima no botãozinho inativar, e aí você vai clicando nas verbas que você não utiliza, tá? Porque isso é importante, porque você não precisa se preocupar mais com aquela verba que você não utiliza aí nessa empresa, tá? Vamos pôr a verba aqui de gratificação aqui. Eu não utilizo nessa empresa, então se eu deixar ela ativa, eu preciso configurar. Senão, quando eu for mandar meu evento S1010, ela vai dar erro lá, se ela não estiver configurada, tá? Então, se eu não utilizo, inativa. Inativou, fica tranquilo, quando você enviar o evento S1010,
essa verba não participa da exportação, não vai te causar nenhum problema, tá bom? E é até bom que vai te dar menos trabalho aí para você ter que configurar as verbas, você só vai gastar energia ali para configurar o que você precisa, o que você usa, tá bom? Então isso daqui é extremamente importante. Então você, ó, vou só clicar em cima da verba, viu, pessoal? Não tem que dar dois cliques, não tem que botão direito, nada como muitos falam pra gente. É só clicar, ficou ticado o quadradinho, significa que ela já está inativada. Por exemplo, a 24 aqui, cliquei na 24, fechei, vou lá em cima, vou localizar a verba 024, prontinho, ela já ficou inativada para mim. Tá vendo? Então é isso, tá bom, pessoal? Então, utilizar também esse botão inativar aí, ele é extremamente importante, tá? Vai fazer com que você não gaste energia em verbas que você não utiliza, verbas desnecessárias. A próxima ferramenta aqui, essa eu acredito que bem poucas pessoas conhecem ou utilizam, mas é uma ferramenta extremamente importante, tá? É ainda em tabelas verbas, tá? No botãozinho lá em cima, manutenção, tá? O que que significa essa ferramenta, pessoal? Isso daqui é uma ferramenta para mim poder fazer uma inserção em massa das incidências da verba, tá? A gente criou uma necessidade muito grande de ter uma ferramenta nesse sentido, justamente para a situação que eu coloquei aqui embaixo, ó, que eu expliquei anteriormente. O imposto de renda antes, né, no layout 1.1, se eu não me engano, ou 2.5, né, o imposto de renda só colocava zero aqui, ok, já era a opção não tributável, mas depois descontinuou esse código, tá? Que é normal, o social também está em constante mudança e evolução, né? Então esse código zero ele não existe mais. Só que aí, quando a gente fez a atualização de layout, fica zero no sistema. Eu já expliquei para vocês o porquê que a gente não mudou. Tá? A gente não mudou porque existe vários códigos que foram criados agora como não tributável. Então, fica a cargo do cliente decidir entre todos esses códigos quais ele vai utilizar. Tá? Eu não vou determinar isso, tá bom? A gente não pode determinar isso, inclusive. Mas depois que você determinou, por exemplo, então, todas as verbas, por exemplo, essa ferramenta, todas as verbas que estiverem zero, que não é utilizado mais, que quando você faz a exportação lá do evento 1010 ele dá erro para você, dá erro no código de incidência de imposto de renda, e aí vocês, um erro tão simples de ser resolvido, vocês entram numa demanda lá no suporte, às vezes pegam um horário de pico, não consegue ser atendido, né? E por conta de um campinho tão simples aqui de vocês fazerem um acerto através dessa ferramenta. Então, o que vocês fazem aqui? Vai colocar zero no campinho do imposto de renda, que é o campo que está lá na verba, tá? E depois eu quero mudar para qual código? Aí aqui eu coloquei como exemplo o 79, tá? Mas pode ser o 70, o 71, o 72, 73, 74, enfim. Aí vai do entendimento de vocês, vai para cada tipo de verba que está sendo verificado, tá bom? Mas se for o caso de você, não, as minhas isenções aqui vai ser 79 mesmo, eu não vou discriminar ali separadinho os itens não. Então você vem aqui, coloca 0, coloca 79 e já altera. Automaticamente o sistema já vai lá na aba social e já vai trocar todas as verbas no campo da incidência de imposto de renda que estão zero, já vai ficar o 79 para vocês, tá bom? Ou seja, já vai eliminar isso, a gente falando num banco grande de verbas, que a gente sabe que tem, né? Tem banco grande, depois tem as abas de repercussões, que também repete lá dentro de novo o código do imposto de renda, que também pode estar zero. Vocês vão ter um ganho aqui muito grande aqui de trabalho. Tá? Vai reduzir o trabalho de vocês. Tá? E só não pode esquecer que isso é feito através daquelas abinhas que aparecem lá na parte de baixo do e-social. Então, aqui em cima eu fiz na tela para a aba e-social. Depois eu tenho a aba da repercussão de 13º também, que eu vou clicar, faria a mesma coisa. Depois aqui da aba da repercussão de férias, que eu vou clicar e fazer a mesma coisa. Eu vou mostrar na prática para vocês agora. Então, lá em cima, botão manutenção. Vocês podem observar aqui,
eu vou até repercutir essa verba aqui, 13º e férias. Você observou que veio 0 aqui, tá? E já expliquei o porquê que a gente não pode colocar já uma informação aqui para vocês, tá bom? Depois aqui na aba de férias, na aba estagiário, olha lá, também está 0. Então, ou seja, se eu for exportar essa verba hoje aqui para o social, ela vai dar erro para mim no código de incidência do imposto de renda que está 0, que ele não aceita mais, tá bom? Então agora a gente vai aprender a fazer essa correção aí em massa. Então eu cliquei lá em cima no botão manutenção. Essa aba social aqui, a bolinha social, é referente a essa abinha social aqui, ok? Eu vou até sair aqui, vou deixar aqui na aba social. Ó, aba social, cliquei em manutenção. Vou arrastar aqui. Então, bolinha e-social, tipo e-social, eu vou estar alterando o tipo, o código de incidência dessa aba e-social, ok? Como aqui já está 11, então esse campinho meu aqui eu não precisaria fazer a correção, tá? Mas não tem problema, a gente pode vir e fazer a referenciação apenas para as verbas que vão estar a informação 0 e você vai mudar para o 79, tá bom? Então só estou explicando para vocês aqui, ó, que ó, se eu executar esse comando agora aqui, eu vou estar alterando todas as verbas só nessa aba social. Quando eu clicar lá em cima, 13º, eu vou estar clicando como se fosse aqui dentro, eu vou estar alterando as verbas dessa aba 13º, primeira e a segunda parcela. Se vocês observarem, tem as duas parcelas aqui dentro também, ó. Olha aqui, então marquei agora, e-social 13º. Então agora eu estou alterando aqui, ó, a bolinha primeira parcela, a aba primeira parcela. Bolinha segunda parcela, a aba segunda parcela. Então eu tenho que fazer esse processo para todas essas bolinhas aqui, para todos esses tipos, e para cada tipo desse, se abrir uma outra opção aqui, eu tenho que fazer também para essas opções, tá? Agora, para férias, cliquei na aba férias, botão manutenção. E aqui, se vocês observarem, quando eu clicar na bolinha férias aqui no tipo, eu tenho aqui também, ó, bolinha funcionários, que é correspondente à aba funcionários, estagiário, correspondente à aba estagiário, tá? Então, não adianta eu vir aqui só na primeira bolinha aqui, tipo e-social, fazer o processo, que seria esse daqui, ó. Entrei aqui, marquei o tipo e-social, marcar todas as verbas, alteração em massa, código para imposto de renda, aonde está 0, que não utiliza mais, tá? Eu quero que seja inserido o 79. Alterar. O sistema alterou. Esse processo que eu fiz aqui, eu só fiz a correção na aba e-social, tá? De todas as verbas que eu selecionei aqui. Agora eu preciso vir na bolinha, no tipo 13º, funcionários estagiário, preciso vir na aba e-social, no tipo e-social férias e fazer na aba funcionários estagiário, tá? Então vamos lá na prática. Então eu já fiz na aba tipo e-social. Agora e-social 13º, primeira parcela. Marquei todas, coloquei 0, vou trocar para 79, alterar. Pronto, já alterei. Agora, mantenho na informação 13º, vou fazer na aba segunda parcela. Marco todas as verbas, coloco 0, vou trocar para 79. Alterar. Agora sim, eu já cumpri o tipo 13º. Agora está faltando o e-social férias, tá? Cliquei nele, selecionei todas, coloquei 0 e vou trocar para 79. Alterar. Pronto. Agora eu preciso fazer para a aba estagiário. Marquei estagiário, marcar todas, 0, 79. Pronto.
aquele erro lá que vocês já estavam lá sendo aguardando para ser atendido, um erro de repente que aparece que pode assustar vocês, porque se isso daí você tiver ainda um banco de verbas muito grande, ele vai estar ali zero praticamente em todas as suas verbas, tá? Vai dar um erro, uma quantidade de erro muito grande, e aí você vai ficar assustado aí, vai se apavorar achando que, né, que não vai dar tempo, não vou conseguir entregar minha folha, tá? Sendo que é algo tão simples, existe uma ferramenta no sistema para te ajudar e você não estava sabendo disso, tá bom? Então essa ferramenta aqui ela é muito importante. Se a gente entrar agora aqui nas verbas, ah lá, agora ficou aqui 79. Aqui não alterou porque não estava zero. Ah lá, ficou 79. Vou na minha verba aqui, 2. E lembrando, pessoal, para cada verba que eu criar, tá? Eu preciso fazer esse procedimento, porque ele vai criar para mim, é bem provável que ele venha como zero, tá? Então, criei essa verba lá, veio zero aqui agora na primeira parcela. Nas férias, na aba estagiário, veio também zero aqui. Então, eu vou salvar. Vou corrigir para você só a verba 0002, imaginando que foi uma verba que eu acabei de criar aí, tá? Então, se eu criei várias verbas, aí eu faço esse processo em massa. Eu venho aqui em manutenção, seleciono minha verba 0002, onde ela está zero, vai para 79. Faço isso em todas as abas aqui em cima. Segunda parcela. Não selecionei a verba aqui, pessoal. Tá, por isso que tem que selecionar a verba, tá? Pronto. Primeira parcela, também acho que eu não tinha selecionado. Alterei, agora na aba de férias, 0002. Troquei, 79. Aba estagiário, selecionei a verba. Onde está zero, vou mudar 79. Pronto. Então só isso. Agora a minha verba já está configurada aí para vocês, tá bom? De uma forma bem prática. Aqui, ó, 79. Aqui não precisou. E aqui 79. E aqui também não precisou, que era outra configuração. Então tá, pessoal. Então são 3 ferramentas aqui de extrema importância, tá bom? A transferência de informação relativa ao social, tá? Você transfere de uma empresa para outra, tá bom? Logo em seguida, você utiliza o botão inativar para você tirar do seu banco de verbas, enxutar ele, deixar ele mais curto, mais tranquilo para você trabalhar, entendeu? Menos verbas, não precisar estar exportando, dando erro em verbas que vocês nem utilizam, tá? Então vem aqui e faz inativa essas verbas para você não ter problema. E depois, por fim, esse botão da manutenção aqui, onde você consegue inserir qualquer tipo de incidência, não só a zero, tá, pessoal? Você pode trocar aí de 11 para 79, de 0 para 79, de 11 para 12, de 12 para 11, enfim. De acordo com a demanda que você tiver aí, que você precisa alterar isso de forma em massa, você vai e realiza através dessa ferramenta que vai agilizar bastante o seu processo, tá bom? Agora, outro ponto aqui que eu quero tratar com vocês é que geralmente quando a gente exporta para o social e dá algum erro lá, por exemplo, às vezes dá o erro lá 0001 não existe na tabela do empregador. Então, a verba 0001, você localiza ela lá dentro do seu sistema. Exemplo, vim aqui, vou localizar 001. 001 está aqui, tá? Vamos supor que deu um erro lá na verba 001.1. Aí vocês não estão tendo esse entendimento de que 0001.1 ela se trata de uma das abas da repercussão. Aí vocês vêm aqui no sistema e vocês tentam achar aqui, por exemplo, a verba 001.1, 001.2, por exemplo, a 001.3, 001.6, e aí vocês não acham aqui, e aí vocês já acham, nossa, a verba não está aqui no meu sistema, você já corre para solicitar o suporte, entendeu?
por conta de uma informação que vocês não acabam que não estão tendo entendimento do que se trata aquela verba, tá? Então é por isso que eu trouxe essa telinha aqui, porque dentro do E-Social, vou até aumentar um pouquinho aqui, para a gente ver se a gente consegue entender. Então aqui eu estou filtrando a verba 001 dentro do E-Social, tá? Aí apareceu aqui a 001 principal, apareceu 001.1, apareceu 001.2, 0001.3, 001.6, tá? E aí, dependendo de como for, às vezes o atendente pede para você, entra lá na verba 00.2 e faz a correção. Aí você entra aqui e faz isso aqui. 001.2 e a verba não está aqui. E aí você fica brigando, falando, não, mas a verba não existe, essa verba aqui, eu não tenho essa verba cadastrada, entendeu? Por isso que eu fiz essa telinha para vocês entenderem. Ó. Então a 001, ela se trata da aba E-Social lá da sua verba, ok? Aqui eu coloquei a telinha lá daquela parte de baixo lá, para você entender. Então a 001 sozinho é a aba E-Social lá daquela parte de inferior lá das configurações da verba, tá? Depois 001.1, ela é correspondente à aba de repercussão de 13º, primeira parcela. Olha aqui o código aqui, ó, 001.1. Então a verba existe sim, tá? Porém, se trata de uma verba que é uma repercussão. É uma repercussão de 13º. Então não adianta você colocar no botão lá em cima localizar que não vai localizar, tá? Então agora que você já sabe, ele pediu para mim alterar 00.1. Então você já vai na verba, localiza a verba, vai na aba de 13º, primeira parcela. Então essa verba aqui que ele pediu para mim está alterando, ó, que tem alguma coisa errada. 00.1, ok? Mesma coisa, lá dentro do E-Social, pesquisou, tem a 00.2. Então a 00.2 é correspondente à aba E-Social Férias no sistema, da aba Funcionários, tá? Da aba Funcionários, tá aqui o código, ó, 001.2, tá? Então, por que que isso aqui é importante? Se eu sei que existe esses códigos, ponto 1, o que é esse código, ponto 2, o que é esse código, quando eu precisar fazer algum tipo de alteração de verbas no E-Social, e eu precisar, por exemplo, fazer uma alteração, eu fui lá dentro da aba de repercussão de férias, onde estava 13, lá estava 79 e era 13. Aí eu alterei para 13, corrigi, tudo belezinha. Só que aí eu preciso mandar essa verba, esse 001.2, alterando o E-Social, ok? Aí eu não preciso exportar todo o banco de verbas de novo, tá? Foi criado lá na tela de exportação, vou mostrar para vocês, para você localizar, selecionar a verba que você quer exportar no momento da exportação. Não preciso mais mandar sempre para mandar alterando uma verba e eu mandar o banco de verbas inteiro. Eu não preciso mais fazer isso. Então eu vou lá, vou selecionar a verba e se eu já agora sei que é a 001.2 que eu fiz a alteração, então eu só vou enviar para o E-Social a 001.2. Então aí lá dentro eu já vou lá marcar o quadradinho da 001.2. Por que que isso é vantajoso? Eu não preciso mais enviar o banco inteiro, isso vai demorar bastante. Pode acontecer de ter verbas lá desconfigurada e eu ter que ficar arrumando verbas que eu nem precise naquele momento até que eu chegue na 001.2 para que é que eu preciso para poder a minha folha de pagamento fechar. Tá? Então eu já vou direto no selecionar verbas que foi criado, seleciono essa verba que eu quero ou essa repercussão que eu quero e faço a alteração dela. Até mesmo para fins de envio do E-Social. Se eu enviar 50 verbas, pode ter um tempo de retorno, e se eu enviar uma única verba, esse tempo de retorno é muito mais rápido. Tá? Então não vai ficar lá aquele lote aguardando processamento. Enfim, eu vou facilitar o retorno do E-Social, o tempo que o E-Social vai me dar esse retorno, tá bom? Então, continuando aqui, 001.3, ela é correspondente à aba de repercussão de 13º, agora da segunda parcela, tá? Tá aqui o código, ó,
001.3, tá? Esses códigos são códigos de identificação, tá? A gente criou por conta de repetir ali na aba de repercussão, tá bom? Mas não significa que esses códigos existam lá quando você vai pesquisar uma verba, por exemplo, lá no localizar verba, tá? Então não é isso. Agora, esses códigos já existem quando você vai conferir dentro do eSocial, eles aparecem lá dentro, e agora você já sabe que o ponto 2 lá dentro do eSocial é a aba de eSocial férias do seu sistema, ok? E também agora você já sabe que esse código aí, você precisa utilizar ele quando você vai enviar apenas algumas verbas para o eSocial que você efetuou uma alteração, uma simples alteração. Eu quero alterar somente só as ponto 1 lá que eu fiz a alteração. Ok, então você agora já entendeu o que é a ponto 1, o que é a ponto 2, a ponto 3, a ponto 6, tá? Então não vai gerar mais essa dúvida. E lá embaixo a última, a 001.6, que se trata da aba social -férias, da aba de repercussão aqui do estagiário, tá? Então aqui eu coloquei todas as colunas aqui para vocês entenderem. 001 sozinha é a nossa aba eSocial, a principal do sistema. 001.1, repercussão de 13º, primeira parcela. Está aqui o código. 001.2, aba eSocial férias, aba de funcionários. 001.3, aba de repercussão de 13º, aba segunda parcela. Está aqui o código, a grifadinha embaixo aqui, ó, 001.3. E o mesmo para o estagiário, eSocial férias, estagiário 001.6. Isso vai se repetir, pessoal, esses códigos, para qualquer verba que exista uma repercussão, ok? Tipo, todas as suas verbas de horas extras, por exemplo, lá dentro vai existir a ponto 1, a ponto 2, a ponto 3, a ponto 6, tá? Então agora você já entendeu aqui o que significa isso, tá? E quando às vezes o atendente fica lá passando para você, entra lá na ponto 2. Aí você pergunta para ele, nossa, mas aonde que tem a ponto 2? Eu entro em tabelas verbas, localizar, não existe a ponto 2, tá? 001.2. Tá? Por quê? Porque ela fica dentro da sua configuração, dentro das abas de repercussões, tá bom? Então é esse entendimento que eu queria trazer para vocês, tá bom? Então vamos olhar aqui no sistema também, né, do que se trata. Então aqui fora da aba eSocial, toda essa configuração aqui é a 001 apenas, tá? Depois entrei na aba de 13º, aqui eu já tenho a primeira parcela, eu tenho que aprender a fazer essa leitura aqui, ó, desse código aqui, tá vendo, ó? Na primeira parcela, essa verba aqui é a 001.1. Na segunda, agora já é a 001.3, ó. Na aba de férias, aba funcionários, é a 001.2, tá vendo? Isso significa repercussões, tá bom? Códigos de repercussões, tá bom? Então vou mostrar para vocês na tela de exportação que lá você agora tem essa possibilidade de fazer uma exportação apenas de uma única verba ou ticar apenas a verba que você quer, a repercussão que você quer, tá? Então vem aqui, marco bolinha 1010, criado aqui, ó, né? Você já conhece seleção de verbas. Só tem que me atentar nessa hora aqui, se eu estou fazendo um envio de uma inclusão, aqui fora já tem que estar marcado inclusão. Quando eu clicar em selecionar verbas, aqui em cima, na parte de cima aqui, ó, S1010, eu estou incluindo as verbas, ok? Se eu estou fazendo uma alteração e marquei aqui para alteração, quando eu clico aqui em selecionar verbas, eu estou mandando uma alteração de verbas, tá vendo? Ó? Então esse cuidado aí eu tenho que ter na hora de fazer o envio, tá bom? Senão eu penso, eu quero alterar, e não fiz nenhum tipo de alteração, que cliquei aqui, eu não estou alterando, eu estou mandando como inclusão, certo? Então, se trata, por exemplo, de uma alteração. Quero mandar a alteração apenas da verba 002.2 a ela aqui. 002.2. Ok? Ou seja, a ponto 2, ó,
A ponto 2, a gente aprendeu aqui que se trata de uma repercussão de férias da minha aba de 13º, ou seja, é essa telinha aqui, ó, é essas configurações só que eu estou alterando no E-Social. Todas as outras abas, não estou nem mexendo com elas. Tá? Então isso daqui eu preciso que fique claro aí para vocês, tá? Para quando vocês estiverem fazendo esse processo aqui, vocês não encontrarem dificuldade, tá bom? E aí depois vocês acabarem se enrolando aqui nesse processo e aí depois não vai saber sair mais, aí vocês vão estar solicitando a gente, entendeu? Tudo isso que a gente está falando aqui se trata de processo, de um processo de configuração e de envio do E-Social de verbas, tá? Precisa entender isso, porque a folha de pagamento é extremamente importante. Esse evento aí é praticamente 80% aí que vai construir a folha de pagamento são suas verbas, tá? E aqui em cima, se eu estiver fazendo um envio, por exemplo, de verba de sócio, eu posso clicar na verba de sócio. Ah, eu quero mandar só a verba SAL do sócio. Então marquei sócio, marquei o SAL, estou enviando só a verba SAL daquele sócio. Ah, autônomo. Quero mandar a verba de imposto de renda do meu autônomo só. Imposto de renda do meu autônomo, pronto, marquei. Ou, por exemplo, eu quero exportar agora só as verbas de autônomos de sócio sozinho. Está dando algum errinho lá, ou eu ainda não configurei ainda as verbas dos funcionários, mas eu já quero alimentar o sócio lá, para me poder, de repente, já mandar um 1200 do meu sócio, 1210, enfim. Tá? Venho aqui, marco sócio, selecionar todas. Aqui eu vou estar exportando somente as verbas do sócio. Ok? O mesmo eu posso fazer com o autônomo, o mesmo eu faço com verbas de PLR e o mesmo eu faço com a verba ADI de adiantamento. E o mesmo a gente faz com funcionários. Então, quando eu marcar aqui todas, eu estou exportando apenas as verbas dos funcionários. Ó, sócio e autônomos nem entraram. Tá bom? Agora, se eu entro aqui, nessa parte de fora aqui, inclusão, não entro aqui dentro e vou lá em cima exportar, aí é geral. Tá? Isso aqui é uma exportação geral. Ali dentro está todas as verbas de funcionários, todas as abas de repercussões, tá todos os sócios, todas as verbas de sócio, todas as verbas de autônomo, se tiver PLR, todas as verbas de PLR, todas as verbas de adiantamento, enfim. Tá? Então a gente criou essa seleção justamente para que vocês, às vezes, não ficar agarrado aí naquele momento que eu preciso mandar apenas uma verba. Só preciso mandar 002 agora para me fechar minha folha. Para que eu vou ficar mandando geral aqui todo um tempo de retorno de social, mandar um evento muito grande para o social, tá? Enfim, então é isso que eu queria mostrar aqui para vocês, viu, pessoal? É muito importante isso daqui, tá? Não pode deixar mesmo de utilizar essas ferramentas que o sistema trazem para vocês, tá? Porque senão vocês vão ficar aí brigando com o sistema, não vai conseguir entender o que o sistema está fazendo, tá? E não vai ser bom aí para o fluxo aí do seu escritório, tá? Agora um caso aí para vocês entenderem que a maioria dos casos que vocês têm pego aí de repente, estou exportando aqui, deu diferença lá, o funcionário está de férias, tá? Por quê? Porque está com problema de configuração na aba de repercussão de férias. Então o que a gente faz aí, pede para vocês? Vai lá no botão de férias, printa a tela do pagamento de férias e envia para mim. Por quê? Porque daí a gente está tendo que ter fazendo essa configuração para vocês. Sendo que vocês já com toda essa explicação aqui, vocês mesmos já vão conseguir fazer isso, tá? Então o processo é esse, a gente pega as férias, anota todas as verbas aqui dessas férias. 001, 120, 301, 501, 516, 992. Ok, anotamos. Depois vem tabelas de novo. Verbas, seleciona a empresa, primeira verba, 001, tá? Então, o que a gente aprendeu anteriormente? Todas as verbas que calculam nas férias, é obrigatório que tenha repercussão de férias, tá, pessoal? Não tem uma situação aí que, não, essa não precisa. Calculou no botão férias, ela precisa ter a repercussão de férias aqui configurada, tá?
Então a 001 é a nossa primeira verba. Então o que me interessa aqui é a aba repercussão de férias, aba funcionários, aba estagiário. Tá? Então eu entrei aqui dentro. Ok, a minha verba salário base está repercutida a férias e a verba aqui dentro da repercussão de férias 00300, como eu expliquei anteriormente. É essa a configuração. A aba estagiário, a maioria dos estagiários de vocês aqui no 79 está zero. Eu já mostrei para vocês a ferramenta lá em cima, onde altera o código de incidência em massa. Então eu também já fiz, ó, já ganhei tempo, já está agora preenchido certinho. Então a minha verba 001, ok. A próxima verba, 120. Aqui, a minha verba 120, hora extra. Se a minha verba 120 ela está no cálculo das férias, lá no botão férias, aqui já se trata de uma verba que está errada. A verba não está repercutida aqui, ó, e é obrigatório. Tá? Então eu preciso clicar em alterar, preciso marcar a repercussão. O sistema já criou para mim a aba de repercussão de férias. O sistema já criou para mim a configuração exata que eu preciso. Na aba estagiário, eu acabei de mostrar para vocês, quando você acaba de criar uma verba, ou criou uma repercussão, ou criou uma repercussão de 13º, você aqui vai vir zero, tá? Então aqui você vem e referencia ele já, é uma verba só mesmo, não é nada em massa, que você já fez isso antes, você marca 79. Pronto. Nessa pergunta aqui, pessoal, se essa verba não estava marcado repercussão, significa que essa repercussão não existe no e-social. Tá? A verba 120 está lá no e-social, mas não existe a repercussão no e-social. Então o e-social está errado também. O sistema estava errado e o e-social também. Tá? Então se eu agora já corrigir no sistema, eu também depois preciso enviar o meu S1010 para corrigir o e-social. Então aqui, esta verba será enviada para o e-social, você pode colocar não, porque a primeira mensagem é da primeira abinha social. E essa abinha social ela já está lá no e-social. O que eu precisei criar foi a aba de repercussão de férias. Ok? Essa que não existe no e-social. Então, o sistema ele vai fazer a pergunta para mim aqui em todas as abas. A primeira pergunta é pertinente à aba e-social. A segunda pergunta que ele já me fez, já é de verba de férias. Ok, então a verba de férias, sim, eu preciso enviar para o e-social. Tá? Ele dá duas vezes aqui a de férias por conta, lá dentro ele tem a aba funcionários e a aba estagiário. Então é uma pergunta para cada aba lá dentro. Então férias, sim de novo. Ok. Já está aqui dentro agora criado. Já está aqui a minha 120.2, que a gente aprendeu agora há pouco. E a minha 120.6, que a gente aprendeu agora há pouco, que se tratam de códigos de repercussão. Se eu colocar lá em cima 120.2, não existe, tá? O que existe é o 120. Dentro do 120, aí existe a repercussão ponto 2. Ok? Perfeito. Então, corrigir essa verba. Então, essa verba, depois, é necessário enviar para o social como inclusão, porque eu vou incluir a aba de férias que não existia lá dentro. A próxima verba, 301, é uma verba que calcula nas minhas férias e também não tem a aba de repercussão. Então essa verba aqui está errada, tá? Então, antes, pessoal, da gente precisar ter feito a alteração pela entrada do imposto de renda no e-social, a configuração da verba de 301 era essa daqui. Tá? E ok, funcionava, tudo certinho, tudo maravilha. Porém, pessoal, isso daqui agora, depois que mudou o layout, depois que entrou o imposto de renda no social, todos os sistemas tiveram que passar por mudanças. Tá? E aí uma das mudanças foi essa. Então essa configuração aqui está errada. Tá? Então a minha 301 aqui na aba e-social, ela vai ser sempre tudo 11, e ela é obrigatória, está marcado a repercussão de férias. E dentro dessa repercussão, olha lá, o sistema já traz para você feito. Tá? Todos os adicionais aí que você cria, o sistema já está configurando para você os descontos,
tá bom? Então vocês precisam só mesmo entenderem esse processo, se organizarem, entendeu? Para que isso flua todo mês aí, sem estar todo aquele desgaste aí todo mês, tá bom? Então, esse social agora eu arrumei todo 11, 301, agora eu já sei, né, que a minha configuração aqui dentro da repercussão sempre vai ser 0, 13 e 0, tá? O estagiário, já expliquei para vocês, que aqui a gente não pode referenciar isso por conta de ter vários códigos, tá? Eu não sei se você vai utilizar o 71, tá? Eu não sei se é o 72, tá? Mas, de modo geral, coloquei o 79 aqui, tá? Que é uma isenção. Nesse caso aqui, pessoal, eu efetuei uma alteração na aba social, porque estava 13 eu pus 11, e eu incluí a aba de repercussão de férias que não existia. Então aqui nessa verba, ela tem duas ações aqui no momento da exportação, tá? No momento de eu fazer o S1010, eu tenho um S1010 como alteração, tá? Que lá no E-Social está 13 no imposto de renda e está errado, eu tenho que mandar, tenho que corrigir que é 11. E eu tenho uma ação de inclusão, porque a aba de E-Social férias, repercussão de férias não existia, tá bom? Então eu vou clicar aqui, como eu vou passar então por essas duas abas, é sim na primeira e sim nas próximas, ok? Então a 301 eu preciso alterar e incluir, tá? É aqueles casos lá quando você envia duas vezes, lá quando a gente pede para vocês, tá? Ah, depois vai lá e exporta, como alteração, depois inclusão, entendeu? Então a próxima verba agora, a verba 501. A verba 501, ela já está repercutida, tá vendo? Ou seja, então essa verba aqui está correta, tá? Essa daqui é uma configuração de uma verba padrão, né, do imposto da 501. Então ela é sempre 31 aqui na mensal, tá? 79 no imposto de renda, porque ela não é base, tá? E fundo de garantia também não é base. E dentro da repercussão, pessoal, aqui ó, tudo é entendimento, tá? Essas verbas que são padrão, essa verba, por exemplo, 501 é uma verba padrão, uma verba de desconto. Então essa verba de desconto ela não pode ser base, tá? Todos os adicionais, tá? Os proventos, aqui dentro da repercussão, eles são 13, né? Porém, a verba de desconto da 501, ela não pode ser 13. Se eu colocar 13 aqui dentro, vai dar errado, vai dar a diferença da minha folha, tá bom? Então, tudo certinho aqui com a verba. Então, ela não pode ser 13, ela só vai ser 13 lá dentro dos proventos, tá? No desconto, essa minha verba aqui tá ok. Essa verba eu nem preciso mexer com ela, não preciso exportar nada, tá? Agora, a próxima verba na relação é 516. 516 também é uma verba padrão, igual eu expliquei para vocês lá. 31 no imposto de renda, ok. Na aba de férias, porque ela sai no cálculo das férias, então ela tem que existir uma repercussão dela, tá? E essa repercussão de férias, ela já tem que ser 33 aqui, que é um código também específico do imposto de renda, tá bom? Então isso aqui também não pode ser alterado, tá? Sempre vai ser esse. E aqui na aba estagiário. Então essa verba também está correta, não precisa mexer com ela. E agora a verba 992. Verba 992 é uma verba informativa, né? Então essa verba aqui ela só transita na folha de pagamento, mas ela não ocupa, ela não entra para nenhum tipo de base de cálculo, tá? Por isso que ela tem uma configuração especial para ela, né? Que inclusive essa daqui ela já está errada e eu vou corrigir com vocês aqui, tá? Então na aba social não está base para nada, porque lá em cima na parte superior não está base para nada, ok? 13º, na aba 13º, primeira parcela, está 12 aqui embaixo. Ela não pode ser uma verba que repercute 13º aqui embaixo, tá? Por exemplo, no mês 11 e 12, que tem 13º salário aí sendo enviado para a social, ou qualquer outro mês, né, que você gere a primeira parcela, esse 12 aqui já vai dar diferença na sua folha de pagamento. Então aqui dentro, 00. Segunda parcela, também ela não é 12. Tá? E a gente tem pego um monte de configuração, vocês colocando 12 aqui dentro. Então não é 0. Aqui dentro você vai escolher que tipo de isenção, de não tributável, que é o seu caso, 00.
ok? Aba de férias. A aba de férias está certinho, tá? Ela está repercutida, ela precisa estar repercutida, porque ela sai no cálculo das férias. Porém, aqui dentro da configuração dela, não pode ser 13, tá? Porque se trata de uma verba informativa, tá? Então, a informativa não entra para nenhuma base, tá bom? Estagiário, beleza, eu posso colocar aqui também a isenção que eu quiser, do 70 ao 79, tá? E depois a última aba aqui, que é as abas dos afastamentos, tá? Essas abas não mexem, tá bom? O sistema já traz configurado para vocês. Isso já está funcionando, não precisa. A configuração que está aqui está correta, tá bom? Então é isso. Fiz isso aqui, vou salvar. Então eu fiz a alteração, foi na aba de 13º, tá? Foi o único lugar que eu precisei fazer alteração. Então na primeira pergunta, que é pertinente à aba social, eu não mudei nada nessa primeira aba social, então eu ponho não. Tá? Agora, 13º, primeira parcela, lá dentro do 13º estava errado, eu arrumei. Então, sim, porque eu preciso enviar o S1010 alterando o preço social. A próxima pergunta, ele passou lá dentro da repercussão na aba de segunda parcela. Também fiz uma alteração lá dentro, então sim, preciso alterar. Na aba de repercussão de férias, eu não fiz nenhuma alteração. Então, a ponto 2, a 992.2, eu não preciso fazer nenhum tipo de alteração nesse social. Então, eu clico em não e clico em não. E as próximas perguntas é da aba de base de cálculo aqui, é social base de cálculo. A gente também não mexeu lá dentro, então põe não em todas elas. Então, eu só precisei mexer na verba 992 como alteração dentro da minha repercussão de 13º. Então, diante desse cenário aqui, ó, fiz a correção, tá? Aí é necessário agora eu aplicar as mudanças dentro das verbas que estão dentro do E-Social. Então, por isso que logo depois desse acerto, a gente, né, é necessário mandar o S1010, tá? Então, primeiro, sempre a gente vai mandar ele alterando, tá? Então, eu marco a alteração aqui. No meu caso, eu só precisei fazer a alteração na 301 e na minha 992. Então, se eu já sei disso, já anotei num papelzinho, tudo certinho, vocês podem fazer isso aí também, tá? Clico aqui em seleção de verbas. Agora sim, eu vou só na verba que eu preciso, tá? Então, o que eu alterei foi a 301 principal da aba social, 301, e fiz a alteração da 992 lá embaixo, da 992.1 e a ponto 3, que são pertinentes às verbas de 13º, primeira parcela e segunda parcela. Então aqui, exportaria, faria a alteração. Depois eu precisei fazer também a inclusão na verba 301. Agora, porque ela não existia a repercussão dela lá dentro. E da 120 também. Então eu marco agora como inclusão, selecionar verbas. Se eu sei que a verba de repercussão de férias é a ponto 2, então eu já venho aqui, localizo a 120.2 e vou localizar também a 301.2. 301.2. Está aqui, 301.2. Pode até marcar 301.6 também, tá? E faço o envio dessa inclusão. Ok? Só isso, tá, pessoal? Depois, o que também é necessário ser feito? Antes de você abrir a folha, excluir 1210, excluir 1200 e fazer o envio novamente, eu gosto de abrir o E-Social, você vai lá em tabela, empregador, rúbricas, coloca lá as verbas que você efetuou as alterações, coloca lá 120, dá Enter, verifica se está certinho lá dentro com o seu sistema, aí você vem no sistema, abre também a 120, tá? E aí você olha no seu sistema, olha no social, tá? Olha direitinho, agora você aprendeu a abrir no sistema as repercussões, que agora você sabe que os pontos do 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 6 se tratam de repercussões e abas aqui que você tem nas suas verbas. Então você abriu, por exemplo, a 001.2 dentro do portal. Você vem aqui no seu sistema, 001.2 aqui também. Estão iguais? Sim, então tá ok. Tá? Abri a 120 lá dentro do E-Social. Eu preciso olhar para 120 sozinha,
que é a aba E-Social, tá tudo 11? Tá ok. Abro dentro do E-Social a 120.2. Agora você já sabe que a 120.2 está aqui. Ela está dentro da E-Social Férias. Você vem, clica aqui, localiza a 120.2 e compara as configurações. Ó, estão iguais também? Ok. Então está tudo certinho. Aí você abre a folha de pagamento, exclui 1210, exclui 1200, exporta 1200, exporta 1210, exporta 1299 e confere os valores que eles vão bater. Tá bom, pessoal? Então isso é fundamental aí, esse entendimento, e vocês passarem a ter essa leitura, né, das nossas tabelas aqui de verbas do sistema, né, com a S1010 do sistema aí do E-Social, do evento do E-Social, né, e como efetuar essa prática aí no sistema. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Fiquem atentos aí que em breve teremos novos vídeos, tá bom? E até mais.